Os irmãos sabem que nós temos meditado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, estou quase terminando. Só falta mais um, aquele em que Paulo diz: orem por mim. Isso ficará para um outro momento, mas hoje eu quero me ater aos irmãos, a armadura de Deus. Já preguei sobre isso no dia 31 de dezembro. Não sei quem estava aqui, não vou repetir o sermão. Você pode depois no YouTube ver o que significam esses recursos: armadura, capacete, está tudo exposto naquele sermão. Hoje eu quero dar uma outra ênfase, tomando alguns versículos desse texto. Eu lhe convido a ficar em pé, abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Já vou tirar a máscara, para que vocês vejam que eu estou bastante sorridente. Alguns até disseram que eu fiquei assim, bronzeado, mas eu sempre comento e digo que não tem garantia de qualidade. Logo, não sei por que razão, vai desaparecendo. Efésios capítulo 6, versículos 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo é bastante claro quando fala isto. E por fim, verso 18: orem em todo tempo no Espírito Santo, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, isto é, por todos os participantes das igrejas. Você então pode se assentar. Eu quero então dizer em linhas muito gerais, para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de nossa identidade, a nossa identidade ideal, que nem sempre é a nossa identidade real. Como cristãos, idealmente somos aqueles que falamos a verdade e praticamos o bem. Idealmente nós amamos a paz e conservamos a fé. Idealmente somos atacados, mas não somos vencidos por Satanás. Idealmente temos no coração e nas mãos a palavra de Deus para entender e viver. Idealmente nós sempre oramos. O problema é quando às vezes nós confundimos o ideal com o real. Digo isso porque às vezes nós temos um discurso triunfalista. Enchemos a boca. Mas penso que esse texto nos convida à humildade. Penso que nesse texto o apóstolo Paulo nos convida a confessar, buscando responder a seguinte pergunta: temos sido isto que idealmente nós somos na realidade? Isso que o apóstolo Paulo diz que nós cristãos fazemos, de fato nós fazemos? Eu vou então seguir aqui a lista do apóstolo Paulo. Primeiro, nós somos chamados a nos cingir, nos vestir com a verdade. Em outras palavras, nós somos chamados a falar a verdade. Mas o que é a verdade hoje? Se tornou uma narrativa.
é a sua verdade, não é a minha não é a sua. Uma narrativa. Como se essa narrativa não fosse uma mentira. E somos chamados a nos cingir com a verdade, mas muitas vezes nós falamos mentiras para promover causas boas. Vou dar um exemplo. Às vezes, para pregar o Evangelho, nós damos às pessoas cestas básicas. Ela recebe a cesta básica, o que certamente é ótimo para ela. Mas a nossa intenção não foi atendê-la em sua necessidade material. Ela achou que foi, mas a nossa intenção era outra. Isso é mentira. Dei um exemplo, porque a pessoa achou que era uma coisa, mas na verdade nós falamos de outra coisa. Nosso objetivo era outro. Eu toquei nesse assunto porque ele é bastante crítico, porque é claro que nosso objetivo é que todos ouçam o Evangelho, mas nós nunca podemos usar de subterfúgios, nunca podemos dizer uma mentira para exaltar uma verdade, porque não cabe. Essa é a pergunta. Nós somos chamados a nos cingir com a verdade. E eu me pergunto, se eu sempre falo a verdade. O irmão vem e diz: pastor, ora por mim. Eu digo: irmão, orei por você, mas é verdade? Quando eu digo orei por você, eu fico muito bem na fita. Pastor orou por mim, mas eu orei mesmo? É um compromisso, irmão. Eu e você somos chamados a falar a verdade, não aquilo que agrade, mas a verdade. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Por isso eu tenho um hábito, porque eu menti algumas vezes. Eu falei que orei, mas não orei, não me lembrei. Então eu resolvi esse assunto. Paulo me pediu uma oração, eu oro na hora, uma oração curta, mas eu oro na hora. Posso dizer, orou por mim? Orei. Podia até ter orado mais, é verdade, mas eu orei. Estou dizendo que a gente tem que ser muito, desculpe a expressão, rigorosa. A verdade é a verdade, não é meia verdade. O apóstolo Paulo, em segundo lugar, segue a sua listinha aqui, diz que nós somos chamados a vestir a roupa da retidão. Mas às vezes nós achamos, pastor, você insiste nesse ponto, com toda razão, que a graça de Deus nos exime de nos comportar de um modo próprio de um homem e de uma mulher que amam a Deus. E muitos de nós nos comportamos como qualquer outra pessoa se comporta. Eu fico, pensando o seguinte, eu sempre faço esse exercício na minha cabeça. Se eu, estou falando eu aqui, fosse participar de um reality show como A Fazenda ou como Big Brother Brasil, eu seria aprovado por Deus? Talvez pelos homens, mas Deus me aprovaria naquilo que eu faria ali? Dê só um exemplo, porque é muito fácil a gente dizer os outros, mas nós também vestimos a roupa da retidão, da correção. Num mundo em que muitas pessoas, sobretudo maridos, são infiéis, nós nos vestimos com a roupa da fidelidade conjugal? Terceiro lugar, segue a lista do apóstolo Paulo, nós somos chamados a preparar a paz. Mas muitas vezes nós apostamos na guerra. Vou dar um exemplo aqui dramático, é público. O pastor Luiz Alberto Terra Saião, muito conhecido, notável homem de Deus, ele publicou um post no Instagram dizendo: um míssil me atingiu. Aí eu, obviamente, fui ler.
Ele disse: Israel, eu liguei depois então para ele, eu conversei com ele, falei: Israel, eu fiz um post sobre a paz, eu fui atacado, eu perdi milhares de seguidores, porque eu fiz um post pela paz, eu fiquei estarrecido. Ele perdeu membros da igreja que saíram da igreja, porque ele estava a favor da paz, porque há muitos que apostam na guerra. Muito bom orarmos pela Ucrânia, muito bom saber o que Deus tem feito através de tantos voluntários dentro e fora do país, salvando uma vida, às vezes escondendo uma pessoa, mas é uma pessoa. Para Deus importa um, importam muitos também. Quarto lugar, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos chamados a confiar em Deus no dia a dia da nossa vida, mas muitas vezes, estou falando de mim aqui também, nós confiamos em nós mesmos. Nós mesmos resolvemos. Nós somos inteligentes, espertos, fortes, nós resolvemos, mas o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados a confiar em Deus, porque ele diz que o maligno ataca, e usa a expressão dardo inflamado, fogo naquela bola do dardo. Mas muitas vezes nós não cremos nem que exista o maligno, quanto mais que ele tente. Mas o apóstolo Paulo diz que sim, a lista continua. Nós somos chamados a usar o capacete da salvação, isto é, manter no coração o evangelho da graça de Deus. Mas muitas vezes nós não seguimos o evangelho, mas o que nós achamos certo. E muitas vezes nós vamos à Bíblia para legitimar aquilo que nós pensamos. Eu penso isso, acho que é assim que devem ser as coisas. Vamos ver que versículo eu posso achar na Bíblia que me autoriza. Um advogado, nosso irmão que orou aqui agora, o Samuel, daqui a pouco será um advogado. Ele lê a Constituição para ver se algo, ou código A, B ou C, a lei Y, para ver se algo beneficia o seu cliente. Mas essa não é a lógica da leitura da Bíblia. Nós temos que encontrar algo que nos prejudique, isto é, que nos corrija. Não é verdade? Senão, vamos ser sempre iguais. Na listinha do apóstolo Paulo, em sexto lugar, nós somos chamados a pensar com a Bíblia. Paulo diz claramente isto. Mas muitas vezes nós amamos a palavra, P maiúsculo, mas só de palavras, P minúsculo. Amamos a Bíblia, mas não a lemos. Amamos a Bíblia, mas não a respeitamos, porque ficamos apenas no discurso. Alguns até podemos idolatrar a Bíblia, o livro, mas não amar o Espírito Santo, que muitas vezes brande esse livro em papel digital contra a nossa própria cabeça. Então, feita essa listinha, eu vou agora para esse convite. O primeiro convite e eu confesso aos irmãos que Deus me dá o privilégio de preparar uma mensagem e falar primeiramente ao meu coração, porque eu não posso falar aquilo que eu não creio. Não posso. Eu não tenho outra alternativa. Ou eu pulo esse ponto, ou eu mudo a minha vida. Eu não tenho escolha. Então, o que aprendemos desse texto aqui? Número 1, de novo, mais 6 pontos aqui. Precisamos nos comprometer com a verdade. Vim ontem de Ibiúna para o Rio de Janeiro, de olho no velocímetro.
fiquei pensando, se eu ia exceder na velocidade, que às vezes a gente excede, né? Ali pouquinho, né? Uns 5%, acho que dá para passar. Mas se de repente a gente se descuida, excede, o guarda para, eu vou dizer o quê? Olha, é o seguinte, eu não tenho o que dizer se eu cedi a velocidade. Eu não posso mentir, eu não posso inventar, não, é porque eu estou com pressa, não. Estou dizendo isso que eu fiquei pensando sobre isso. Se o guarda me parar, o que é que eu vou dizer? Por isso eu preferi não exceder da velocidade para não ter que mentir, inventar qualquer história. Estou com pressa, minha mãe está doente, nem vivo está. Mas essa é a prática do mundo. Nós temos que nos comprometer com a verdade, mesmo que ela nos prejudique, temporariamente, é claro. Nós temos que ser viscerais contra informações falsas. Não há informação falsa bem intencionada. Em nosso coração só pode haver lugar para a verdade, a cristalina verdade, e de nossa boca só pode sair a verdade, e em nossos relacionamentos só pode existir a verdade. Então, esse ideal é real na sua vida? Você é um homem, uma mulher, cujo compromisso é com a verdade? Nos termos bíblicos, você se cinge com a verdade? Você põe a toalha da verdade na sua cintura? Já contei aqui há muitos anos, nosso púlpito ficava nessa posição, os irmãos se lembram. Aqui tinha um caixão, ali a família, e aí a filha veio aqui ao microfone nessa posição. Eu quero falar uma coisa sobre esse homem, era o pai dela. Nunca mentiu. Que testemunho extraordinário. É verdade isso para você? Nunca mentiu? Ou se já mentiu, diz agora, não vou mentir mais, mesmo que isso me prejudique, mesmo que eu vá ganhar uma multa. Isso é cingir-se com a verdade. Em segundo lugar, diz o apóstolo Paulo, nós devemos viver vidas retas, ou com justiça. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui é didaiskosune, dikaiosune. Eu fui pesquisar essa palavra em Platão, em Sócrates. Eles usam num sentido um pouquinho diferente. É a mesma língua que Paulo usa, mas ele dá um outro sentido. No sentido de Sócrates, conforme os diálogos à República de Platão, é aquele indivíduo a serviço da democracia e que vive os valores da polis, da cidade grega, correto. O apóstolo Paulo amplia esta perspectiva da filosofia socrática grega para dizer então que viver desse modo, viver nesta dikaiosune, é viver de um modo que Deus aprova e alcança todas as dimensões da vida. Nós às vezes tendemos a pensar que Deus só se preocupa com a nossa religião. Nós cultuamos direitinho, vamos à igreja direitinho, o que é verdadeiro, mas isso não é uma vida correta por inteiro. É uma vida no dia a dia, em que Deus nos aprova no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós fazemos, por causa da regeneração que o Espírito Santo produziu na nossa vida. Por isso, essa retidão é espiritual, mas ela alcança o social, e esse é o grande desafio. Como é que a minha retidão pessoal alcança a comunidade onde eu vivo? Terceira palavra do apóstolo Paulo
nós somos chamados a preparar a paz. A expressão usada é preparação do Evangelho da paz, ou, em outras palavras, uma disposição para viver segundo a boa notícia da paz. Nós não somos a paz, mas nós a anunciamos. A paz é de Deus e nós a proclamamos. Nós somos chamados a falar da boa notícia da paz de Deus. Quando Jesus, ressuscitado, chegou aos seus discípulos, ele disse: Shalom. Esse é o nosso convite, nosso compromisso. Esses nossos tempos têm inventado narrativas. Uma delas é citar Mateus 10:34, em que Jesus nos diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Já ouvi muitas citações desse versículo no passado e no presente por pessoas que ignoram ou propositadamente sabem, mas fazem de conta que ignoram, que Jesus usa a palavra paz num sentido metafórico. A paz e a espada já existiam no mundo. A paz é a salvação, a espada é a decisão. Numa família, a paz pode ser a discórdia, aquilo que divide, que o Jesus está dizendo que diante do Evangelho, alguns vão aceitá-lo, outros não. Ele chama isso de espada, no sentido de que uns ficarão de um lado, outros de outro, por escolhas próprias. Não tem nada a ver com o uso bélico, violência, força. Jesus não diz isto. Para ficar mais claro, porque em Lucas 22:36, nós encontramos como se fosse Jesus repetindo a mesma ideia de Mateus, quando ele diz aos seus discípulos: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Então Jesus é a favor das armas, da guerra, do uso da violência, está claro aqui. Ou não? Lembram do que Pedro fez? João 18:10-11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Pedro entendeu o que Jesus estava dizendo quando disse: quem não tem espada, compre uma. Vamos continuar lendo o texto? Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Pedro, você não entendeu nada. Eu disse, ao falar de espada, que viriam tempos dramáticos que culminariam na minha morte. E você entendeu que tinha que comprar uma espada fisicamente falando, e agora usou contra esse soldado aí, aquele que Jesus então restituiu a sua orelha decepada. Muitas pessoas, no entanto, usam o versículo, uma palavra do versículo de Jesus é a favor da guerra e da espada. Não há lugar para violência no Evangelho da graça de Deus. Quarto lugar, nós somos chamados a segurar sempre o escudo da fé. Já muitas vezes preguei sobre essa palavra fé no Novo Testamento grego, que é pistis. E um dos seus significados
é ter aquela fé que responde à graça de Deus, a fé salvação. Mas outro sentido que é majoritário em toda a Bíblia, no Novo Testamento é claro, em particular no grego, é confiança. Fé é confiança. O que o apóstolo Paulo diz, segure sempre o escudo da fé, é confie. Pistes, fé, confiança, é sempre uma resposta humana. Deus não prometeu, confie. E a confiança tem um inimigo, a autoconfiança. Eu vou dar um jeito nisso. Eu resolvo. Eu sou capaz. Mas a confiança de que nos fala o apóstolo Paulo é uma não autoconfiança, mas uma heteroconfiança. Ou uma hieroconfiança, isto é, uma confiança que vem do alto para nós, santa hiero. E esta é a batalha espiritual. Eu confio ou eu resolvo? Irmãos, todo dia nós travamos essa batalha. Todo dia nós travamos esta batalha. E é muito comum a gente confiar até esgotar a força própria. Quando não tem mais força própria, Senhor, tenha misericórdia. Mas só dizemos, Senhor, tenha misericórdia, depois que nós esgotamos tudo. Eu gosto de ilustrar com um que está perdido na floresta. Ele tenta encontrar o caminho. E quando está exausto, sedento, faminto, ele diz, socorro. Essa é a nossa batalha espiritual. Por isso nós não podemos subestimar contra quem nós lutamos. Por isso Paulo diz, não é contra a carne e o sangue, não é contra aqueles que você pode derrotar, só o Espírito de Deus pode derrotar, confie. Quinta recomendação do apóstolo Paulo, use o capacete da salvação, isto é, mantenha sempre no coração o evangelho da graça de Deus. É muito simples isto. Em nossa jornada de leitura da Bíblia, nós lemos assim, começamos com um evangelho, lemos um texto do Antigo Testamento, depois uma carta, um salmo e voltamos a um outro evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos lendo ao longo dos 2 anos. Sabe por quê? Porque nós precisamos sempre voltar ao evangelho. Os salmos são lindos, mas temos que ir ao evangelho. As cartas de Paulo são sublimes, mas temos que ir ao evangelho. Gênesis é esplendoroso, mas temos que ir ao evangelho. Sem os evangelhos, nós acabamos adotando uma linguagem bélica, que é comum no Antigo Testamento. Mas Jesus diz, não será assim mais entre vocês. Isso foi com os antigos. Lá dizia, olha, quem pisar em você, pisa também. Agora, quem pisar em você, diz, eu te perdoo. Onde está escrito isso? Nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, interpretado pelos apóstolos, é que temos que ler para que o nosso coração seja cheio da linguagem pacífica de Jesus. Sexto lugar, o apóstolo Paulo nos diz para que nós façamos todo o empenho, é importante esta dimensão aqui, para que nós usemos a espada do Espírito e para que não houvesse dúvida, para que ninguém precisasse interpretar, o apóstolo completou, que é
a palavra de Deus. Você já sabe o que eu vou falar. Nós somos chamados a pensar com a Bíblia, a agir com a Bíblia. Mas não é fácil. Irmãos, eu realmente tenho estado muito preocupado. Quando você lê os articulistas, sejam orais ou escritos, não tem Bíblia. Tem rechaço à Bíblia. Um deles chegou a escrever, desculpe, eu ignorante, a seguinte expressão sobre o apóstolo Paulo: uma prosa confusa. Gente, chamar o apóstolo Paulo de confuso é não ter noção de nada, mas é isso que estão dizendo. Esse negócio de perdoar, para com isso. É isso que nós ouvimos todos os dias. Esse negócio que tem mandamentos já fixados e que devemos segui-los, o que é isso? Nós somos civilizados. Nós fazemos aquilo que a gente acha que é certo, de combinou de fazer com o outro, a gente faz. Essa ideologia é permanente e predominante. Há muitos anos, diante de uma circunstância, uma pessoa me disse: eu penso o seguinte sobre tal assunto. Eu disse: irmã, mas a Bíblia diz outra coisa. Eu sei, mas eu penso o seguinte. Estou colocando esses termos bem claros, porque realmente é uma dificuldade cada vez mais viva. Mas nós somos chamados a pensar com a Bíblia, a agir com a Bíblia. Por isso eu criei aqui um anagramazinha, leão, para ajudar na memorização. Leia a Bíblia. Nunca ouviu falar isso, certo? Com certeza não. Estude a Bíblia. Nunca ouviu o pastor Alcenir dizer isto. Ame a Bíblia. Nunca ouviu o pastor Samir dizer isto. Ore a Bíblia. Nunca ouviu o pastor Roberto dizer isto. Para dizer exatamente o oposto. Leão, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Sabe o que eu estava lendo hoje de manhã, quando eu acordei às 5h30? Eu comecei a ler sobre arqueologia bíblica. Quase que me atrasei para o programa Momentos com Cristo. Aí um artigo me chamou a outro. Eu fiquei impressionado como as pessoas conseguem descobrir extraordinárias maravilhas que vêm corroborar a verdade da narrativa bíblica. E li um longo artigo sobre Salomão, se de fato Salomão casou com uma egípcia. Essa era a pergunta dele. Escreveu um longo artigo sobre esse assunto e foi alinhavando todos os informes disponíveis. Ele termina assim: olha, o livro de Crônicas diz uma coisa, o de Reis diz outra, um omite uma coisa, outro omite outra, porque um quer destacar a fidelidade de Salomão e outro quer deixar isso um pouquinho de lado para ele não ficar mal na história. E eu fiquei pensando, se isso fosse inventado, os caras combinavam antes, né? Só estou colocando esse termo para dizer que quando a gente estuda a Bíblia, uma coisa chama a outra, uma coisa puxa a outra, é um sem fim. Estudar, amar esse livro. Você vai ser cada vez mais desafiado a não amar essa Bíblia, a desprestigiar essa Bíblia. Um livro velho, ultrapassado. Você vai seguir, eu ouvi uma vez na televisão isso, um comentarista, você vai seguir um livro escrito há 4.000 anos? Você tem que ser moderno, camarada.
Eu só ri. Nunca leu, nunca abriu. Porque se abrir, saberá que essa coisa escrita há 4.000, 2.000 anos é totalmente contemporâneo. Tudo que está escrito aqui, seja história, seja conselho, é absolutamente contemporâneo. Por quê? Porque não foi Davi quem escreveu apenas, ou Paulo que redigiu apenas, mas eles escreveram inspirados pelo Deus eterno, que não está preso no ano 2000 antes de Cristo, ou no ano 1000 antes de Cristo, ou no ano 100 da era de Cristo. Deus é eterno. O que ele diz tem validade eterna. Em palavras humanas é verdade, mas o que está aqui é eterno. Esses, portanto, são os recursos que você tem, que eu tenho, e eu quero terminar lhe convidando a ficar de pé, para lermos de novo esses versos 14 a 18, e depois nós vamos cantar. Portanto, fiquem firmes, primeiro, cingindo-se com a verdade. Eu vou ler, você vai dizer amém, tá? Mas só diga amém se esse é o seu compromisso. Pode ser assim? Então vou retomar aqui, tá? Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Achei meio fraco esse amém aí, hein? Mas vou dar outra oportunidade. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Amém. Ah, ficou bom. Vestindo a couraça da justiça. Amém. Tendo os pés preparados com a preparação do evangelho da paz. Amém. Segurando sempre o escudo da fé. Amém. Usem também o capacete da salvação. Amém. E usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Em todo o tempo, vamos todos juntos? Verso 18: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos cantar então.